Matheus Chu em Brasília está acompanhando o transporte de São Paulo para Brasília de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, banqueiro que está preso no maior escândalo financeiro da história brasileira. Vai ficar na penitenciária de alta segurança, a penitenciária federal de Brasília. Chu, boa tarde. É isso, boa tarde, Stout, PG, boa tarde a todos. Penitenciária Federal aqui de Brasília é o destino final de Daniel Vorcaro, contrariando, aliás, o que era a expectativa inicial da própria Polícia Federal de que ele ficasse alguns dias preso no interior de São Paulo, para onde havia sido transferido ontem, né, o presídio de Potim. Mas, enfim, houve alguma mudança aí no planejamento e, por isso, no final da manhã, ele saiu escoltado pela Polícia Penal Federal em um avião de pequeno porte da Polícia Federal, se deslocando aqui para Brasília. Neste momento em que falamos, já deve estar nos primeiros trâmites ali para dar entrada e ficar preso na Penitenciária Federal aqui de Brasília. Ele ficará isolado por 20 dias em uma cela de 9 metros quadrados, no chamado período de adaptação. Polícia Federal argumentou que Vorcaro teria capacidade de articulação e influência sobre diferentes atores dos setores público e privado e, por isso, poderia, né, interferir na regular condução das investigações. Aí veio os argumentos para a necessidade de transferência para a Penitenciária Federal, assim como outras penitenciárias federais pelo Brasil. Ela tem condições melhores de isolar um preso, né, de monitorar com mais cuidado. Fica no mesmo complexo, Stout, da Papuda e também da Papudinha, que é uma ala menor da Papuda, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo fica no mesmo complexo prisional aqui em Brasília, e é lá que Vorcaro ficará preso agora por tempo indeterminado. Como a gente trouxe aqui desde a quarta-feira, quando houve a operação, desta vez os elementos são muito mais fortes para justificar a permanência dele na cadeia, diferente lá de novembro do ano passado. Então agora a opinião de juristas, os próprios advogados admitem, né, em conversa sobre isso, que Vorcaro deve ficar preso por bastante tempo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já fez alguma manifestação extra hoje, a partir da reportagem publicada pela Malu Gaspar do O Globo, revelando conversas que seriam entre Vorcaro e Moraes no dia da prisão do banqueiro, a primeira prisão, lembrando, lá no final do ano passado? Não se manifestou, Stout. Eu fiz um contato com o gabinete do ministro e a informação é de que ele não pretende se manifestar. Ontem, quando o Globo publicou a matéria, a primeira versão, né, da jornalista Malu Gaspar, o jornal procurou o gabinete e, na ocasião, por nota, ele disse que não recebeu estas mensagens de Vorcaro, que é uma ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo. Mas, depois disso, procurado pela Rádio Gaúcha, por outros veículos de imprensa, decidiu não mais comentar o caso e, portanto, não temos previsão de nenhuma nova manifestação. Esta revelação feita pelo Globo, Stout, a gente tem repercutido isso desde o começo da manhã, coloca o caso, né, a crise do Supremo em outro patamar. No caso de Alexandre de Moraes, o que se tinha até agora era uma suspeita em razão de a esposa dele, Viviane Barsi, ter o escritório contratado pelo Banco Master, em uma ideia ali de formatar um projeto de compliance do banco, mas com um contrato em valores muito acima da média, 129 milhões de reais no período de 3 anos. Especialistas em direito, grandes escritórios renomados, avaliaram e disseram que este valor está muito acima do que a média. Mas até aí não havia muitos detalhes sobre a relação entre os dois. E Alexandre de Moraes, inclusive, negava em outras ocasiões que tinha uma rotina, né, de contatos com o Vorcaro, além de um eventual contato institucional, até porque o banqueiro, como a gente sabe, era muito articulado, promovia ou patrocinava debates, né, circulava muito aqui no poder em Brasília, em São Paulo, enfim, até mesmo em congressos fora do país. Mas agora a revelação da reportagem, ela traz evidências de um contato muito frequente. Eu vou recuperar parte aqui dos diálogos, Stout, eu acho que é importante a gente reforçar isso, porque eles ocorreram no dia 17 de novembro do ano passado,
passado, como você destacava, no dia da primeira prisão. No dia em que Vorcaro foi preso já no Aeroporto Internacional de Guarulhos, prestes a deixar o país, o que seria uma fuga, segundo os investigadores. Ele foi preso à noite, é bom lembrar, né? Normalmente as operações da Polícia Federal são pela manhã, mas nesse caso, como entenderam que havia ali um risco de fuga, que essa era a intenção de fugir do Brasil, a operação já foi no final da noite. E essas mensagens foram trocadas durante a manhã e a tarde daquele dia. A última foi enviada às 8h48 da noite e ele foi preso às 10 da noite. Então, as primeiras mensagens começam a ser enviadas por Vorcaro às 7h19 da manhã. Ao longo do dia, ele envia outras mensagens, recebe respostas de Moraes, mas as respostas do ministro não foram recuperadas, porque ele usava o mecanismo da foto em visualização única, né, apagando, portanto, o registro. Esse é um ponto até, Chu, antes de entrar no que as mensagens revelam, nas que foram recuperadas a partir do que ficou no celular, as mensagens do Vorcaro, porque a informação da Malu Gaspar, a partir do que ela encontrou e recebeu, né, a informação que ela recebeu dessas conversas, é que eles escreviam no bloco de notas do celular, davam um print, esse print era enviado pelo WhatsApp com visualização única. Então, depois que via, saía. Só que as mensagens do Vorcaro ficaram no celular dele, é isso, né? Exato, elas ficaram registradas no bloco de notas e a Polícia Federal apreendeu este aparelho telefônico, né? Talvez se o ministro Alexandre de Moraes também tivesse deixado no bloco de notas e o celular dele tivesse sido apreendido, essas mensagens estivessem disponíveis. Mas a operação, é claro, não mirou o ministro do Supremo, somente recolheu os aparelhos telefônicos de Vorcaro e de outros investigados. Então é por isso que não se tem, né, o conteúdo das respostas dele. Mas chama atenção, primeiro, este cuidado das mensagens em visualização única, o fato das respostas virem rápido, né, não é uma ideia, porque assim, Stout, as autoridades, muitas vezes, quando tem algum contato com empresários, né, enfim, com políticos, com autoridades de outros poderes, é muito comum receber mensagens, pedidos, mas você não é obrigado a responder, ainda mais responder num espaço tão curto de tempo. Exato. Demonstra ali uma espécie de disposição de estar a par de discutir aquele assunto. E o que eles estavam discutindo? A conversa ela começa tratando da tentativa de Vorcaro de vender o Banco Master. Ele relata ao ministro, nessas primeiras mensagens pela manhã, o movimento que estava fazendo para a compra do Master pelo Grupo Fictor, aquele grupo com investidores, inclusive investidores árabes, como uma última tentativa de salvar o banco, né? Porque o que começou como uma disputa no mercado financeiro pelo Banco Master, envolvendo, segundo relatos do Vorcaro, o BRB, o Banco de Brasília, e o BTG Pactual, duas instituições fortes, muito sólidas, depois foi reduzindo, porque o Banco Central começou a apresentar os problemas, né, e cada vez mais parecia difícil de manter o banco e a transação para o BRB, que é aí que evoluiu, ser aprovada pelo Banco Central. Então houve esta última tentativa de venda antes da liquidação, é claro, para o Grupo Fictor. Então a primeira mensagem, que vem às 7h18, 7h19 da manhã, traz este conteúdo. Vorcaro diz: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar, anunciar ainda hoje uma parte. Irei lá para tentar as assinaturas dos demais investidores estrangeiros. Aqui dá um indicativo, inclusive, de que ele assinaria em Dubai. E este é o argumento da defesa, de que ele estava indo para Dubai de jatinho, não para fugir, mas para esta assinatura, o que os investigadores da Polícia Federal discordam. Aí ele traz outros detalhes, aqui é uma mensagem um pouco mais longa sobre esta tentativa de transação. Depois, como se ele estivesse prestando contas, desculpa te interromper, prestando contas, como fosse uma consultoria, atualizando isso, compartilhando seus movimentos estratégicos com um membro da Suprema Corte. Isso é ainda que, né, Chu, não tem ainda exatamente quais são as mensagens do ministro Alexandre de Moraes, esse contato é absolutamente antirrepublicano, né? Ele não tem sentido de existir, né? Numa democracia, né? Imagina, o cara tá conversando com o ministro ali e dizendo: fiz uma correria aqui para tentar salvar alguma novidade, conseguiu ter notícia, conseguiu bloquear. O que isso? O ministro Supremo não tem explicação, né? É uma mensagem que talvez pudesse ser enviada para a esposa de Moraes como advogada contratada, né? Se é que esta era a atribuição dele. Mas, enfim, para o ministro da Suprema Corte, né? Algo totalmente
fora das funções, inclusive proibido, né, por lei. Bom, essa mensagem que eu estou referindo, a primeira foi às 7h pouco da manhã, depois às 8h16 da manhã tem a resposta de Moraes, cujo conteúdo não foi acessado. No final da tarde, às 5h20, ele traz, Vorcaro, esta mensagem que você referiu agora, PG. Fiz a correria para tentar salvar, fiz o que deu, né? Depois, às 5h26, ele pergunta, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? E imediatamente, às 5h31, né, 5 minutos depois, Moraes responde, às 7h58, ele pergunta de novo, Vorcaro, alguma novidade? E Moraes responde às 8h21. Que a gente não sabe o que ele responde, né, Chu? Não sabe o que responde. A simples formulação dessas perguntas que o Vorcaro faz pro Alexandre de Moraes indicam que ele, Vorcaro, acreditava que o ministro podia interferir. Exato. É isso que está implícito nesse diálogo, PG? né? Exato. A gente não sabe bem o que ele poderia interferir. Se seria, por exemplo, bloquear uma ordem de prisão, se seria bloquear uma liquidação pelo Banco Central, se seria bloquear algum procedimento, né, que prejudicasse o Master nessas tentativas de venda. Então, enfim, isso precisa ser esclarecido pela Polícia Federal. Mas o simples contato é muito grave. Eu escrevi em GZH que me parece um elemento mais do que suficiente para o ministro Alexandre de Moraes ser investigado. Mas isso não é tão simples e, se ocorrer, é inédito. Em 135 anos de Supremo Tribunal Federal, nunca ocorreu de um ministro ser investigado. Se ele for investigado, isso vai depender de iniciativa ou do Procurador-Geral da República, hoje o procurador é Paulo Gonet, que aliás foi criticado pelo ministro André Mendonça pela demora na análise, né, do pedido de urgência da operação de quarta-feira, ou do Senado, né, a quem cabe propor a abertura de processo por crime de responsabilidade, mas aí entra toda a questão política, de defesa das instituições que a gente já está acostumado a lidar, né? Vamos seguir acompanhando qualquer novidade. Chama aí direto de Brasília, Chu. Combinado, um abraço.